Bem-vindo ao canal, sou o Vande Navarro da Prospera Terapias e vou falar um pouquinho mais de renascimento. Como me perguntaram, da segunda parte do renascimento, então quero passar mais alguns detalhes. Lembrando que o renascimento é uma transformação, não há perdas, são apenas mudanças que certas pessoas têm na vida. Em média, 10% das pessoas podem ter essa característica. Então, o que acontece? Por que é importante você saber o que é o renascimento e o que acontece no renascimento? Porque às vezes a vida está aí meio complicada e você não sabe o porquê. Então, o renascimento, como eu disse, é transformação. Levando ao pé da letra, na palavra renascimento, o que acontece? Renascer para uma nova vida. Então, relembrando um pouco de alguns detalhes do primeiro vídeo, que é pré-renascimento são transformações, tudo que não serve na sua vida vai embora. Então, o renascimento tem o pré, que é de 9 anos, e depois tem o pós de mais 9 anos. Eu quero falar desse pós hoje, que são as conquistas. E é muito importante a gente saber um pouco do positivo, do negativo, porque isso pode comprometer exatamente essas conquistas. Bom, então as duas partes elas estão linkadas. É muito importante entender como que esse mecanismo funciona para ver se você de repente você pode estar aí para entrar no renascimento, ou você já passou por esse renascimento, ou você está nesse renascimento. Lembrando que, para que você saiba quais os momentos você precisa fazer o mapa, isso é inevitável. Não tem como só olhar no mapa, você precisa calcular o mapa para poder entender se tem renascimento, é mais fácil de saber, mas quais as datas, só calculando. Bom, então em um breve resumo, momentos do renascimento, você tem o pré-renascimento, que são 9 anos, os primeiros 7 anos são transformações, os 2 últimos muito mais intensos, mas eu vou deixar aí no link na descrição para que você entenda melhor essa primeira parte. Essa segunda parte que eu quero falar das conquistas do renascimento, quando você renasce, tem uma data bem específica que renascer mudou, transformou. Então o que acontece? Dentro desses 9 anos dessa segunda parte do renascimento, lembrando, tem renascimento que ela é dividida em mais partes, não só em 2, mas isso eu vou falar em outro vídeo. Então, nessa segunda parte de conquistas, dos 9 anos, você renasceu, o primeiro ano não é um ano para você tomar muitas decisões sérias na sua vida. Por quê? É um preparo para essas conquistas. Aí você tem 7 anos de conquistas. Essas conquistas, elas são significativas. Só que para que você tenha elas, é necessário que você esteja no positivo. O que é estar no positivo? É viver o seu mapa de acordo com as suas características. Porque não dá para se levar como referência de uma outra pessoa. O seu mapa é único. Então, se você estiver no positivo, essas conquistas dos 7 anos vão ser suave, tranquila, vão fluir naturalmente. Ao contrário, óbvio que se você estiver no negativo, você vai só ter perdas, só vai ter dificuldade. E aí tem um outro ingrediente também que é muito importante. Muitas vezes acontece tudo ao mesmo tempo, Você não renasce, ou melhor, você não transforma. Chegou no renascimento, você renasce, mas sem as transformações. Então, obviamente, você não renasceu. Então, aí você começa a fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é onde a vida vira uma bagunça. Por que vira uma bagunça? Porque você está transformando, só que num período de conquistas. É importante você saber disso antes de entrar no renascimento? Com certeza, porque você pode se preparar com previsões anuais. Previsão anual também tem aí no link na descrição. O que é uma previsão? Saber o momento mais adequado de utilizar aquela vibração daquele ano específico. E aí, quando você está nas transformações, isso é muito útil. Mas quando você está nas conquistas, também acaba sendo útil porque tem números específicos ou vibrações de anos pessoais específicos que vai te auxiliar. O 3, crescimento e expansão. O 4, estrutura. O 5, mudanças. Então você tem aí como direcionar. Então esses 7 anos de conquistas, você estando no negativo, ele começa a embolar toda a vida. A vida muitas vezes ela estagna. Não é porque você está no negativo que você também só tem perdas. Muitas vezes pode acontecer de você não ter perdas, mas também não ter conquistas. Então você fica estagnado, estagnada e não sabe o porquê. Então por isso que a informação do mapa ela acaba sendo muito importante para você saber os momentos
mais adequados para que você faça as transformações e para que você tenha esse retorno. Então imagina você tendo 7 anos de conquistas que você pode realmente ter um retorno muito suave. Claro que se você for olhar no mapa, tem várias outras características que podem levar o seu mapa para o negativo ou trazer algumas situações de prejuízo, não exatamente só o renascimento, mas aqui, como eu estou falando do renascimento e das conquistas, é natural que você acabe focando nessa informação nesse momento. Então pensa assim, ó, se você quiser recuperar, você pergunta assim, mas eu posso recuperar se eu já estou no meu 3º, no 4º ano das conquistas e ainda preciso fazer mudanças? Sim, você pode recuperar. Vai ter muito mais trabalho? Sim, você vai ter muito mais trabalho, mas não é porque você vai ter mais trabalho, vai ser um pouco mais complexo. Se você tiver conhecimento e uma orientação adequada, você consegue colocar tudo no seu devido lugar. Muitas vezes, ansiedade, depressão, pânico ou outras situações que aparecem, elas são causadas por essa situação distorcida que, por falta de conhecimento, você acaba levando de uma forma inadequada. Porque é muito comum o ser humano fazer o seguinte, como algumas pessoas levam a vida, então deu certo para ela, eu vou fazer da mesma forma. Aí vamos supor que você tem renascimento e você olha as conquistas de uma pessoa que não tem renascimento e a pessoa está ali fazendo de uma determinada forma e fluindo com a vida dela financeira e em todos os sentidos. E você tenta fazer e não consegue. Por quê? Porque não é o mesmo mapa, não é a mesma característica. Se uma outra pessoa ela não tem renascimento e ela tem uma facilidade de ter conquistas trabalhando, materialmente, conquistando dentro do financeiro, é diferente do renascimento. Se ela tem uma facilidade de exercitar a espiritualidade, isso pode trazer um financeiro, e você não tiver essa característica, também não vai funcionar. Então, focando, renascimento, segunda parte, conquistas, são 7 anos. O ponto principal é a transformação, são as mudanças que você precisa fazer. E aí, se você quiser entender um pouquinho melhor da primeira parte do renascimento, que eu coloco já também alguns períodos, vou deixar na descrição ou no card para que você possa entender um pouquinho melhor. Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários, porque esse vídeo já é dúvidas de algumas outras pessoas. E aí, se você deixar as dúvidas, com certeza eu vou fazer um novo vídeo e vou esclarecer o máximo que eu puder. Até o próximo vídeo. Fui!